Algo está acontecendo diante dos olhos de todos, e ainda assim muitos escolhem chamar de política, estratégia, disputa, interesse, território, poder. Mas eu te digo, nem todo confronto deve ser observado apenas com os olhos da carne. Há momentos em que os acontecimentos da Terra expõem o estado do coração humano. Há momentos em que o barulho das nações revela o silêncio espiritual de uma geração inteira. O mundo assiste ao confronto atual e procura respostas em líderes, alianças e discursos. Mas poucos param para perceber que, por trás da tensão visível, existe uma pergunta invisível ecoando com força. No meio de tanta instabilidade, onde está o coração do homem? Preste atenção nisso. Não estou dizendo que uma notícia seja o cumprimento direto de uma profecia. Não estou te chamando para o medo, nem para conclusões apressadas. Estou te chamando para discernir. Porque quando a violência ganha espaço, quando a ameaça cresce, quando a insegurança se espalha, isso não revela apenas o cenário externo. Revela também quanto a humanidade se afastou da paz, da vigilância e da reverência. E é exatamente por isso que as palavras do Apocalipse não devem ser lidas com pressa, nem com curiosidade vazia. Elas devem ser lidas com temor, reflexão e atenção. Leia comigo o que foi escrito em Apocalipse 6:4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Observe com cuidado. O texto não fala apenas de guerra como evento. Ele fala da paz sendo retirada. E quando a paz é retirada, o que sobra aparece. O orgulho aparece. A soberba aparece. A frieza aparece. A confiança humana em si mesma aparece. Poucos percebem isso, mas a maior tragédia de um confronto não está apenas no campo de batalha, está naquilo que ele revela dentro do coração das pessoas. Eu te pergunto, o que o homem construiu, afinal, se basta um conflito para expor tanta fragilidade? O que sustenta uma geração que fala tanto de progresso, mas continua incapaz de vencer o ódio, a ambição e a sede de domínio? Isso muda a forma como você enxerga tudo, porque, de repente, a notícia deixa de ser apenas uma manchete e passa a ser um espelho do mundo, um espelho da alma humana, um espelho do quanto muitos se acostumaram a viver sem mim. Não ignore isso. Não trate este momento apenas como mais um evento entre tantos outros. Existe algo aqui que não pode ser ignorado. Quando a paz se torna rara, o espírito vigilante se torna indispensável. E aqueles que discernem não entram em desespero, despertam. É hora de olhar além da superfície. É hora de ouvir com seriedade. E se você quer continuar essa reflexão comigo até o fim, inscreva-se no canal e permaneça atento, porque o que está escrito não foi dado para entreter você, mas para acordar você. Leia comigo mais uma vez, mas agora com atenção mais profunda. Não apenas com os olhos, com o coração disposto a perceber. Foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Percebe o peso dessas palavras? Não é apenas sobre conflito externo. É sobre algo sendo removido. A paz não desaparece por acaso, ela é retirada. E quando isso acontece, o homem revela aquilo que sempre esteve guardado dentro dele. Agora pense comigo, o que sustenta suas decisões quando tudo ao redor começa a se desestabilizar? O que governa suas reações quando o medo cresce, quando a tensão aumenta, quando as certezas começam a falhar? Porque muitos dizem buscar a paz, mas vivem alimentando tudo aquilo que a destrói. Muitos falam de amor, mas se acostumaram com a indiferença. Muitos desejam segurança, mas rejeitam a vigilância espiritual. Preste atenção nisso. O texto não diz que a espada cria algo novo. Ele revela, ele expõe. Quando a paz é retirada, não nasce o caos. O caos já estava lá, oculto, esperando uma oportunidade para se manifestar. Poucos percebem isso. E é por isso que tantos se assustam com o cenário, mas não examinam o próprio interior. Observam o mundo em crise, mas ignoram a própria condição espiritual. Eu te pergunto diretamente,
Se a paz fosse retirada hoje daquilo que você construiu, o que seria revelado dentro de você? Ansiedade, ira, desespero, ou fé, ou confiança, ou dependência de mim? Porque não é o ambiente que define quem você é o que permanece em você quando o ambiente perde o controle. Isso muda tudo. Porque deixa de ser sobre o que está acontecendo lá fora e passa a ser sobre o que está acontecendo dentro de você. E muitos evitam essa pergunta. Muitos preferem discutir notícias, apontar culpados, escolher lados, mas não querem olhar para si mesmos. Não querem reconhecer o quanto estão distantes da verdadeira paz. Agora me diga, você tem vivido em vigilância ou em distração? Você tem alimentado sua fé ou apenas reagido ao que vê? Você percebe o que está sendo revelado ou está apenas assistindo? Escreva nos comentários o que essa palavra despertou em você. Não responda com pressa. Responda com sinceridade. Observe com cuidado. Porque agora a questão deixa de ser o mundo e se torna você. Quando os homens entram em confronto, muitos rapidamente escolhem lados, defendem narrativas, levantam opiniões, mas poucos param para discernir o próprio espírito, e é aqui que quase todos se perdem, porque é mais fácil analisar o caos externo do que confrontar a desordem interna. Eu vejo além das ações, eu vejo intenções, e quando a paz é retirada, não são apenas nações que entram em conflito, são corações que revelam quem realmente são. Aqueles que vivem distraídos se tornam reativos. Aqueles que vivem vazios se tornam facilmente dominados pelo medo. Aqueles que vivem sem vigilância espiritual se deixam levar pela ansiedade, pela ira, pela necessidade de controle. Leia o que está escrito em Apocalipse 3:2. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Poucos percebem isso, mas o chamado não é para observar o mundo, é para despertar o espírito. Vigilância não é sobre prever eventos. É sobre não adormecer enquanto tudo ao redor grita por atenção. Agora eu te pergunto com clareza: você está acordado espiritualmente ou apenas informado? Porque existe uma grande diferença. Muitos sabem o que está acontecendo no mundo, mas não fazem ideia do que está acontecendo dentro de si. Estão atualizados com notícias, mas distantes da verdade. Estão atentos aos conflitos, mas negligentes com a própria alma. Isso muda a forma como você enxerga tudo, porque revela que o maior risco não é o que vem de fora, é o estado de quem está dentro. Um coração sem direção se perde facilmente em tempos de pressão. Uma mente sem firmeza se rende rapidamente ao medo. Uma vida sem vigilância espiritual se torna vulnerável em qualquer cenário de instabilidade. Preste atenção nisso. O mundo não precisa apenas de respostas políticas, estratégias ou soluções humanas. Ele precisa de pessoas despertas, pessoas que não se deixam dominar pelo caos, pessoas que não reagem, discernem, pessoas que não vivem no automático, mas permanecem conscientes, firmes e vigilantes. E agora eu te chamo para uma ação simples, mas poderosa. Compartilhe essa mensagem com alguém. Porque muitos estão vendo, mas não estão percebendo. E às vezes, um despertar começa com uma única palavra sendo ouvida no momento certo. Existe algo aqui que quase ninguém percebe, e é exatamente isso que torna tudo ainda mais sério. O texto não diz apenas que a paz é retirada, ele mostra que isso acontece de forma permitida. Isso significa que não é o acaso que governa esses momentos. Existe um limite, existe um controle, existe uma autoridade acima de qualquer movimento humano. E ainda assim, mesmo diante disso, muitos continuam vivendo como se nada tivesse significado espiritual. Leia com atenção o que está escrito em Apocalipse 3:17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Poucos suportam encarar essa verdade, porque ela não confronta apenas ações, ela confronta percepções.
Ela revela que é possível viver uma aparência de estabilidade, enquanto, por dentro, tudo está vazio. Preste atenção nisso. O perigo não está apenas no conflito que você vê, está na ilusão que você carrega. Muitos acreditam que estão firmes, preparados, seguros, mas nunca pararam para examinar se a sua fé é real, se sua vigilância é constante, se sua dependência de mim é verdadeira. E quando momentos de pressão surgem, essa ilusão começa a se desfazer. Isso muda tudo, porque mostra que o maior engano não é ser atacado, é estar despreparado. Não é enfrentar tempos difíceis, é enfrentá-los sem discernimento. Não é ver a instabilidade do mundo, é não perceber a própria condição espiritual enquanto tudo isso acontece. Eu te pergunto de forma direta, se tudo aquilo que te dá a sensação de controle fosse abalado hoje, o que restaria em você? Sua fé permaneceria? Sua confiança continuaria firme? Ou você perceberia que construiu sua segurança sobre algo frágil? Poucos têm coragem de fazer essa pergunta, porque ela exige silêncio, exige sinceridade, exige abandonar distrações e encarar a verdade sem filtros. Mas é exatamente isso que desperta um espírito. É exatamente isso que transforma uma vida. Não ignore esse momento. Não trate essas palavras como algo distante. Existe algo aqui que precisa ser guardado. Salve essa mensagem. E mais do que isso, envie para alguém que você sabe que precisa despertar, porque há pessoas ao seu redor vivendo uma falsa segurança e elas ainda não perceberam. Agora, em silêncio, reflita comigo. O mundo continua em movimento. As notícias mudam, os cenários se alteram, os conflitos surgem e desaparecem. Mas a condição do coração humano permanece sendo a mesma questão central. Aquilo que você viu não é apenas um evento. É um convite, um chamado para enxergar além da superfície, além das versões, além do imediato. Leia estas palavras em Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Percebe? No meio de tudo o que é incerto, existe uma direção clara. Não é sobre entender todos os acontecimentos, é sobre permanecer, é sobre vencer. É sobre não se perder espiritualmente enquanto o mundo tenta puxar sua atenção para todos os lados. Eu não te chamei para viver em medo, te chamei para viver em vigilância. Não te chamei para se desesperar, te chamei para discernir. Porque aqueles que permanecem firmes não são os que sabem mais sobre o mundo. São os que não se desconectam de mim, independentemente do que acontece ao redor. E aqui está algo que você precisa guardar. Nem todo sinal é para ser explicado. Alguns são para ser percebidos. Nem todo acontecimento exige uma resposta imediata. Alguns exigem reflexão profunda. E aqueles que aprendem a perceber deixam de ser levados pelo caos e passam a caminhar com direção. Agora eu te pergunto com toda clareza, quando você observa tudo isso, quando você lê essas palavras, quando você olha para dentro de si, você está mais próximo de mim, ou ainda distraído com tudo ao redor? Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.